Olá, eu sou Heinz Karl Schwebel e esse é o Minuto Orquestral. Hoje falarei sobre a promenade dos quadros de uma exposição de Mussorgsky, que na orquestração de Maurice Ravel é apresentada pela primeira vez na obra pelo trompete. A obra trata, como o título já diz, de uma exposição de quadros, pintados por um amigo de Mussorgsky, Victor Hartmann, que havia morrido há pouco tempo. Depois de visitar uma exposição póstuma de seus quadros, Mussorgsky resolveu prestar uma homenagem ao seu amigo, escrevendo essa obra, que retrata musicalmente 10 dos quadros do compositor. A obra descreve uma visita a esta exposição e se inicia com a promenade, que representa o caminhar do visitante ao entrar na exposição e depois seu deslocamento entre os quadros que ele observa. Como no vídeo anterior, aliás, que se você não viu, clica no link aí embaixo, antes de começar a trabalhar nesse trecho, eu preciso definir com que trompete tocarei. Este é um solo importante, mas que não apresenta uma dificuldade técnica extrema que justifique o uso de trompetes alternativos. Eu acredito que o trompete em dó de pistons é a melhor escolha nesse caso, e é com ele que tocarei. Aproveito para falar um pouco da influência geográfica na escolha de trompetes a serem usados. A depender de onde o trompetista é oriundo, ele poderá preferir este ou aquele instrumento. Por exemplo, um trompetista inglês muito provavelmente usará um trompete de pistons em si bemol para tocar a promenade. Esse é o trompete preferido por músicos de orquestras na Inglaterra. O mesmo ocorre na Rússia, essa predileção pelo trompete si bemol. Já na Alemanha, que sempre privilegiou os trompetes de rotor em si bemol, trompetistas parecem ter chegado a um equilíbrio entre trompetes em dó e si bemol hoje em dia, mas há uma hegemonia quase total ainda dos trompetes de rotor. Na Áustria também acontece isso, a predileção pelos rotores, mas eles preferem os trompetes de rotor em dó. Na França e Estados Unidos, a predileção é pelos trompetes de pistons em dó. E aqui no Brasil, nós tendemos a seguir os americanos, e geralmente iremos privilegiar os trompetes de pistons em dó. Portanto, Alemanha, Inglaterra, Rússia, França e Estados Unidos são os grandes formadores de opinião quanto ao uso do trompete de rotor ou de pistons e suas afinações em si bemol, dó ou outra qualquer. E os países ou trompetistas que foram influenciados por eles tendem a seguir suas tradições. No entanto, e embora eu também siga algumas dessas tradições, acredito que os trompetistas devem manter uma mente aberta a outras possibilidades que possam vir a ajudá-lo a alcançar aquele que eu acredito deva ser o objetivo principal de todos os músicos: fazer a melhor música possível. Tocar com um trompete X, só porque essa é a tradição naquele lugar, ainda que você possa tocar melhor com outro trompete, não me parece muito inteligente. Nem toda tradição deve ser seguida sempre. Mahler já dizia: tradição é desculpa do homem preguiçoso para não pensar por conta própria. Pense nisso. Muito bem, voltemos à promenade então. Um dos elementos que chama a atenção ao ouvirmos gravações desta obra é a variedade de andamentos escolhidos por diferentes maestros. Sim, quem escolhe o andamento é o maestro, e não nós trompetistas que temos que tocá-lo. Essa escolha, eu suponho, reflete a ideia de cada um deles de quão rápido eles andariam por essa exposição. Se eu pudesse escolher o tempo com que tocaria, escolheria algo em torno de sem mínimo 82, entre 82 e 86. Outra questão vital e que tem conexão com a escolha do andamento é qual caráter que será imprimido à obra. Mais uma vez, isso será determinado pelo maestro, e nós teremos que ser flexíveis o bastante para atender a esta determinação. Ser flexível nos ajuda em muitas coisas na vida, mas para um músico de orquestra, a flexibilidade é uma qualidade fundamental. Para isto, você deve estudar o solo de muitas diferentes formas. Afinal, você não sabe como o próximo maestro vai querer ouvir o solo. Além das diferenças de andamento, o maestro pode lhe pedir que toque as notas com mais ou menos acentos, mais ou menos tenutas, ou que imprima um caráter mais lírico ou mais pomposo ao solo, por exemplo. Tente vender ao maestro ou à banca examinadora a sua versão do solo, mas esteja preparado para mudá-la se eles assim quiserem. O trompete começa a obra sozinho, portanto, a responsabilidade é grande e deve ser acompanhada de uma confiança proporcional. Não exagere na dinâmica, pense em tocar plenamente numa dinâmica forte
mas apenas forte. No terceiro compasso, os metais da orquestra se juntarão ao solo, mas você continuará na liderança da melodia, portanto, aumente um pouco o grau de intensidade de seu som. É uma reafirmação da primeira frase, e sempre que reafirmamos alguma coisa, devemos aumentar a energia com que tocamos. Por falar em frase, esse elemento tão importante em música, vamos ver como podemos organizá-la na promenade. Observe que o compositor escreve uma sequência de 8 compassos, sempre variando entre um compasso de 5/4 e um de 6/4. Isso já nos dá uma indicação de como organizar esse solo em frases musicais. Neste caso, a cada 2 compassos teremos um arco. Casals, o grande cellista, nos dizia que a música é uma sucessão de arco-íris e que deveríamos encontrá-los. Esse arco descreve o início, o clímax e a conclusão de uma frase ou semifrase. Portanto, teremos nos 2 primeiros compassos o início da frase na primeira nota, o clímax no segundo grupo de colcheias, que é a reafirmação do primeiro grupo de colcheias e, portanto, deve ser levemente enfatizado, seguido do período de conclusão até a última nota do segundo compasso. Atenção para não acentuar a nota imediatamente depois dos grupos de 2 colcheias. A nota a ter um peso maior será sempre a primeira colcheia, que deve ser seguida de um pequeno relaxamento. Aqui, entre o segundo e terceiro compassos, você pode respirar pela primeira vez. Além de necessária fisiologicamente, a respiração ajudará a criar a ideia de que uma nova frase será iniciada agora. O bom maestro sabe disso e saberá lhe dar um tempo para respirar, sem alterar a fluidez e lógica da frase, mas sem impor uma continuidade metronômica a ela, o que poderia fazê-la soar robotizada. Os compassos seguintes são idênticos aos 2 compassos iniciais. A frase se organiza exatamente como nos 2 primeiros. No quinto e sexto compassos, temos novamente uma sequência de um compasso em 5/4 e outro em 6/4. No entanto, o clímax do arco é deslocado em um tempo, caindo agora no Fá agudo do terceiro tempo do sexto compasso. Eu penso num pequeno crescendo desde o primeiro grupo de colcheias, quarto tempo do compasso 4, até esse clímax no Fá agudo. E nos 2 últimos compassos, que reiteram essa frase anterior, o mesmo acontece, com o clímax caindo no Lá bemol agudo, terceiro tempo do oitavo compasso, com um gradual crescendo como feito anteriormente, desde o primeiro grupo de colcheias no compasso 7 até o Lá bemol agudo no compasso 8. Muito bem, esses são os grandes arcos da promenade. Mas eles apenas, embora nos deem uma boa ideia de como frasear, ainda não nos dão todos os detalhes. Se usarmos nossos colchetes como indicadores de direção, teremos ainda mais elementos para nos ajudar. Vamos lá. Todo o solo terá a seguinte organização de colchetes, agrupando as notas da seguinte forma a cada 2 compassos. Para detalharmos ainda mais essa organização, observe que a segunda colcheia de cada grupo de 2 colcheias seja direcionada para a nota seguinte e não à colcheia anterior, o que faria com que ela soasse corrida ou antecipada. Um último detalhe sobre este solo. Se eu perguntasse a você qual a maior dificuldade técnica deste solo, o que você diria? Sou capaz de apostar que você diria que são os intervalos de oitava, dos compassos 6 e 8. Acertei? E se eu lhe disser que estes intervalos não existem? De acordo com nossos indicadores de direção, eles não existem mesmo. O Fá 4, na verdade, é a conclusão da célula anterior, Sol, Lá, Fá. E o Fá 5 inicia uma nova ideia e caminha para o Ré que se segue, um intervalo descendente de terça menor. A mesma ideia é usada no compasso 8, onde o Lá bemol 4 é a conclusão da célula anterior, Si bemol, Dó, Lá bemol, e o Lá bemol 5 inicia outra parte da frase, caminhando para frente, em direção ao Fá 5 que se segue, outro intervalo de terça menor. Ou seja, frasear corretamente pode lhe ajudar a resolver problemas técnicos também. Pense nas terças menores em vez de nas oitavas, e veja se isso o ajudará. Eu espero que sim. Eu sou Heinz Karl Schwebel e esse foi o Minuto Orquestral.